Lá em Itapecerica da Serra, até na cidade onde o Padre Alberto Gambarini, ele é como pároco lá, tinha as notícias, tem uns padres malucos que andam de noite descalços na rua com Jesus Eucarístico, passando no meio das bocas de droga, etc. E aí nós fomos lá conferir para ver o que era aquilo, né? E aqui estamos hoje, né? Eu aqui, minha família, o pessoal do Arco-Íris, o padre comentou que existem os missionários da comunidade de vida, e existe também o segundo elo que nós chamamos de Arco-Íris de Misericórdia. São pessoas que nas realidades das paróquias, das cidades, buscam viver uma questão do carisma da comunidade, vivendo ali a regra de oração, da partilha e na unidade, como um corpo de família. Né? E esse livro você está doando para a Aliança de Misericórdia, o que você ganha com o livro, é isso? Isso. Esse é o primeiro romance da comunidade de Canção Nova publicado. Vou mostrar aqui o livro. Graças a Deus o projeto foi super bem comentado, foi aprovado. E além de ter o privilégio de poder contribuir com a obra de Deus, que é a Canção Nova, que sempre me ajudou muito mesmo no caminho, eu também tenho a oportunidade de, com o retorno que vier a chegar para mim com relação ao direito autoral, vai ser direcionado para a Casa Naim, que é a que o padre comentou aqui, que é essa casa onde a gente ajuda a buscar as crianças mais necessitadas da rua para poder ajudar no encaminhamento. Então, quem que é Pedrão? Pedrão é um dos personagens do livro, né? E hoje você comentando, acho que foi muito feliz a coincidência da celebração de Martin Luther King, a questão do preconceito, porque o personagem principal, apesar de não ser o Pedrão, é o Padre Juca, é um padre que é negro e deficiente físico. Então, com o romance, com o livro, né, nessas linhas, eu busquei também, nessa pincelada de evangelho, de amizade, de palavra do bem, buscar fazer uma crítica, né, positiva com relação a esse preconceito que vai emburrecendo, né, a nossa sociedade, a nossa igreja, as pessoas como um todo. Então, Pedrão é um grande amigo que tem aí no livro, e justamente o Pedrão, Gabriel, Xalita, tem o Chicão, a gente chama assim que a gente tem intimidade, né, para buscar a compreensão de que o que nos leva ao sucesso, o que nos leva ao êxito na nossa vida é a nossa amizade com Jesus. O livro fala um pouquinho disso. O Padre Henrique, como é que a gente faz para combater esse preconceito? A gente fala tanto de amor, fala tanto de Deus. A gente vê o preconceito pelo morador de rua, por exemplo, né? As pessoas acabam olhando e falam assim, a cidade fica feia porque tem morador de rua. Você quer limpar. Aliás, a gente denunciou isso várias vezes, né? De momentos em que pegavam esguichos, né? Para expulsar os moradores com esguicho. E vai achando que aquilo é uma coisa assim que eu quero me ver livre disso. Como é que a gente faz para ajudar as pessoas a terem essa compreensão maior de que é um irmão nosso que está na rua? Eu acho que tem um joguinho do capetinha. O capeta cria, através do pecado, uma feiura. Né? Padre Leo dizia, quem peca fica feio. Então você olhou, já vê, né? Feiura, o encardido, o Padre Leo pecado. O Padre Leo falava, o encardido faz isso, né? Dizia ele. Né? Então, esta situação afasta do povo de rua. E a grande graça é o tornar-se próximo. Quando você vence esta primeira reação, lembro, por exemplo, quando eu cheguei em Belo Horizonte, era recém-chegado, 29 anos, barba preta, jovem, tá, primeira missão. Foi ontem. Aí encontrei uma criancinha que pulou no meu braço e falou, tio, tira eu desta vida que estou levando. Mas tinha todo... as velhinhas que desciam do nariz, um cheiro, me sujou todo, me fez xixi em cima da camisa. Mas depois que me abraçou, eu senti que além daquele cheiro, além daquelas percepções iniciais de rejeição, porque queria uma rejeição física, havia um coração lindo de uma criança que estava buscando vida, que estava querendo uma vida nova. Então nós vemos que muitas vezes o jogo da sociedade, o jogo do preconceito, o jogo do anticristianismo, é um jogo que cria realmente barreiras, divisões. Cristo, no seu corpo, destruiu toda a barreira e criou esta proximidade descendo até o abismo, até o inferno, no meio dos pecadores. Uma vez nós pedimos, por exemplo, para um senhor muito rico, se nos emprestasse uma casa. Ele tinha um sítio grande. Estávamos precisando de um lugar para acolher irmãos de rua. Tinha mais ou menos 70 irmãos de rua que pediam de sair e não sabíamos onde colocá-los.
Aí pedimos para ele, por favor, sabemos que tem esta casa aqui, que está caindo aos pedaços. Se você desce para nós, a gente até cuida da manutenção. Ele, absolutamente não vou fazer isso, vocês vão me destruir tudo, este povo é terrível, já sei, são criminosos, são isso, são aquilo. A esposa, porque as mulheres são espertas, sempre encontram um jeitinho para tocar o coração dos esposos, foi lá, levou ele na Praça da Sé, e na Praça da Sé disse, mostrando o povo de rua, enquanto tomavam um lanchezinho no bar, gostoso, disse, você faria o que fazem estes padres? E mostrava o povo lá abandonado, ele disse, nunca. E aí tinha um irmão de rua, que estava começando a ferver um pouco de arroz numa lata suja, com água da fonte suja da Praça da Sé. E ele na frente daquele lanche chique. De repente, ele que dizia que nunca teria aproximado, se sentiu tocado. Atravessou a rua, levou o seu lanche, ofereceu para aquele pobre, e o pobre se comoveu e disse, estava morrendo de fome, obrigado. Vou repartir logo com os outros pobres. Ele me ligou 10 minutos depois, aos prantos, e dizia, padre, eu sou egoísta demais. Eu neguei a casa para este povo e eles me ensinaram a partilhar. Eles me ensinaram que que tenho um coração fechado, que eu não mereço nem ser chamado de cristão. Porque o essencial da vida humana é o amor. E amar é dar a vida. Descobrir que a alegria da vida está em dá-la, não em procurar sempre mais satisfações que nunca poderão encher o nosso coração, que só vão aumentar as nossas exigências de ter, de prazer e de poder. Tudo isso é uma revolução que o pobre nos permite de viver. A gente fala que o pobre não é o problema da sociedade. Então não é tirando da Cracolândia que você resolve, espalha em outras regiões. Mas o pobre é a solução de um problema social. E a gente tem que refletir por que o povo prefere a rua. Foi feita uma estatística do governo federal, muito bonita, um levantamento sobre o povo de rua, que diz que os 75% do povo que está na rua por causa de problemas familiares. E na Europa agora, os parlamentares europeus estão repensando a visão social e cultural que está levando ao desfazimento da base que é a família. Então, realmente nós vivemos numa sociedade que, se não se voltar a Cristo, cada vez mais encontrará problemas dramáticos que não se resolvem pela repressão, nem pela exclusão social, mas somente pela proximidade. O bom samaritano nos ensina muito. E essa proximidade, né? Isso que o senhor diz dessa menina, o que tem além do cheiro do xixi, o que tem além do cheiro, né, da ausência de banho, o que tem além que só a proximidade me ajuda a conhecer, a compreender. Ninguém ama o que não conhece. Quer dizer, se eu olho aquele morador de rua e acho que é um lixo, eu nunca vou querer tirá-lo, ajudá-lo ou perceber a sua dor. Quando eu começo, né, a misericórdia, o coração com o coração, a estar próximo, e começo a saber um pouco da história, eu me comprometo com ele. E aí eu vejo que ali não tem um lixo, né, não é um trapo, é um ser humano que pode estar vivendo uma situação complicada, difícil, complexa, que alguns têm um comprometimento mental, que tem uma dificuldade maior, mas que é um ser humano, né? E aí quando eu conheço um pouco, quando eu olho nos olhos e percebo, eu acho que a postura muda. O que é ruim para a sociedade é esse distanciamento, né, Padre Antônio? Eu quero longe de mim isso, né? Porque um fator que deveríamos refletir um pouquinho mais é sempre este medo que fa parte da pessoa umana. Cioè o homem vive di medo. O homem parece que agora, sobretudo aqui em São Paulo, é uma coisa terrível, não? Porque para poder entrar num prédio você deve passar três barreiras com tanto de policiais particulares, né? Então imagina, é evidente que você entra desde quando você está criança, você entra nesta mentalidade, paranoia. Eu tenho medo daquela pessoa. Então imagina, eu vejo lá aquela pessoa que está deitada no chão,
suja, com vermes. Né? Ontem levei na Praça da Sé 2 italianos que estão aqui conosco, que vieram para... Um deles é presidente da ONLUS lá da Itália, né? Que temos uma organização lá na Itália. Bem-vindo. E tinha um que estava tirando as pulgas da cabeça do outro. Claro que eu digo logo, é bom que eu fique longe, porque senão pego também as pulgas. E vivemos de medo, né? Em vez precisa ter esta coragem de enfrentar a situação, de ir contra esta atitude, esta mentalidade que coloca na nossa cabeça, porque indo contra o medo, então o outro, eu digo sempre na comunidade, uma verdade que é muito alta, que é muito forte, que eu li nos filósofos que fala de alteridade, né? Devemos compreender que o outro é a minha terra prometida. Se eu não encontro no outro a minha terra prometida, eu sempre ficarei no deserto. Sempre vou ficar no deserto, pensando a mim, pensando ao meu maná, pensando a mim que não tenho pão, pensando, não sei, a construir um bezerro de ouro para mim, pensando sempre a mim mesmo. Na medida que eu, em vez, compreendo que a minha solução, a minha pessoa como pessoa humana, nem somente religiosa, ma umana, se realiza compreendendo que eu me resolvo em ti. Você é terra, minha terra prometida. A vida muda. Sabe, padre, que eu fico vendo assim, né? Um dos grandes problemas hoje da nossa sociedade, a depressão que todo mundo fala, mas é assim, essa falta de felicidade, essa angústia continuada, são pessoas que têm tudo e são profundamente infelizes porque falta isso, falta alteridade. Como eu estou só em mim, no meu bezerro de ouro, naquilo que eu posso, eu sou incapaz. A gente pega, né, um irmão que está lá na rua, cuidando de um outro irmão, né, um missionário que está ali cuidando, com todas as dificuldades que ele tem, com o frio que ele também passa, com a chuva que ele toma, o sorriso que ele dá, a felicidade que ele tem de saber que ele mudou a vida de alguém, que ele pegou uma menininha, perdeu o outro, não conseguiu, mas esse ele conseguiu, a transformação que aquilo realiza na vida dele, né? Que é bem o espírito de São Francisco, né? É feliz quem dá, quem consegue fazer esse gesto, é esse que de fato recebe. Né? Não tem jeito. Esta é o pulo que devemos fazer. E aliás, quem está nos acompanhando em casa, a Aliança de Misericórdia tem esse trabalho lindo, mas há outras tantas entidades que precisam de voluntários, né? Na sua cidade, às vezes, né? A gente está falando aqui para o Brasil inteiro, para pessoas de outros lugares, mas eu insisto muito isso, até como uma medida educativa, que os pais deveriam fazer algum tipo de trabalho voluntário para que os filhos fizessem também, para que o filho fosse aprendendo, olha, minha mãe vai no asilo, minha mãe vai na creche, minha mãe cuida de meninos de rua, minha mãe ajudou com um orfanato, minha mãe ajudou dessa forma, e a gente vai criando, né, uma corrente do bem. Né? Imagina que eu todas as quintas-feiras celebro lá no Bresser, embaixo do metrô Bresser, no batalhão 34º, assim faço um pouco de publicidade. É isso mesmo, vamos lá. Às 19h30, celebro uma missa de cura, né? É impressionante, mais ou menos 7 anos que eu celebro lá no batalhão. E a vovó desta criança começou a levar o menino quando tinha 1 aninho. Todas as quintas-feiras, toda quinta-feira. Agora este menino tem 9 anos, mas deve ver como pula. Né? Quando começamos a cantar em língua, ele fecha os olhinhos, 9 aninhos. Não, eu sempre digo aos familiares aquilo que você está dizendo, né? Cioè, desde quando está no ventre da mãe, na tua barriga, mamãe, leva a criança na missa, leva num grupo de oração, leva numa pastoral, leva para conhecer o povo de rua, leva onde tem amor que se respira. Não? E a criança vai sempre lá, protegido, com algodão, eccolo, um calor danado lá em São Paulo, e todo um menino coberto com isso, com aquilo. É claro que o menino no finalzinho morre de doença, não? Agora que depois entra o Dengue 4, não é? Dengue 4, agora que vai lá. Eu preciso ir nessa missa ainda, né? Isso mesmo. O Alberto, você tem um filho, é isso, João Henrique?
Eu tenho 2 filhos. Isabela Tereza a Isabela e João Tereza Henrique. e João Henrique, eles estão ali com minha esposa Elaine. Então, vieram Cadê, hoje. Cadê o... O João tá dormindo, a Isabela tá dando tchau ali. Ali, ó. Eles estão ali. 2 filhos lindos do coração.